Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Então, gente, o BBB continua gerando muita pauta, né? Então, vamos aproveitar. São 3 assuntos diferentes, embora eles conversem bastante entre si. E todos eles estão relacionados ao único homem gay da casa, que é o Gilberto. Bom, o Gilberto, ele... Na eliminação, né, no paredão, aliás, na eliminação, ele não foi eliminado e aí ele teve um choro lá, né, de desabafo e tal. E aí ele chegou a comentar que ele estava com medo de estar decepcionando a família por conta do beijo que ele deu no Lucas, né? Ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Minha mãe só tinha a ciência, agora fico com muito medo de ter decepcionado. Né? Então, assim, o medo do julgamento e ainda mais da mãe, né? É complicado porque a gente vive sob esse tipo de julgamento o tempo todo, né? Principalmente da família. A gente é julgado o tempo todo, a gente é julgado da forma como a gente anda, da forma como a gente se veste, da forma como a gente fala, das coisas que a gente fala, por tudo a gente é julgado. E no caso aqui do Gilberto, não seria diferente. Né? Ele ficou com medo porque a mãe sabe que ele é homossexual, mas nunca tinha visto ele beijar ninguém, nunca viu ele namorar ninguém, inclusive, porque ele nunca namorou outro homem, só mulheres. E então, assim, agora o Gilberto, talvez ele tenha chorado um tanto quanto por isso também. Agora ele terá que decidir, né? Se ele irá atender às expectativas da mãe ou se ele irá atender às próprias expectativas e talvez uma seja conflituosa com a outra. Mas aí é uma decisão que ele terá que tomar, né? A decisão mais acertada no caso seria ele atender às próprias expectativas, né? A gente tem que... A nossa expectativa é tentar ser feliz, não se importando se isso irá causar a infelicidade do outro, pura e simplesmente ou não, porque ou ele vai querer ser feliz namorando alguém, namorando um outro homem, ou ele vai se anular para atender a expectativa da mãe. O certo seria a primeira opção, né? Mas as meninas lá, as amigas dele, deram uma força, e tem uma coisa que é muito bonito, que é o que a menina diz o seguinte para ele, a Juliette, que é a advogada. Ela fala assim, não decepcionou. Olha que orgulho você já deu para ela. E é verdade. Você vai fazer doutorado, PhD, isso é um orgulho, o seu esforço, a sua luta. É isso aí que ela vai se orgulhar. E é isso aí que ela tem que se orgulhar mesmo. Mas também se orgulhar da pessoa que ele é, fora tudo isso. Né? Fora tudo isso. O amor não pode, o amor materno, ou seja, o amor de amigo, seja lá o que for, ele não pode ter esse tipo de limite, né? Só te amo, só te aceito, só me orgulho, se você for desta forma. Isso não é amor, isso não é respeito, inclusive. Mas eu achei bacana a fala da menina, da advogada, porque é isso mesmo, né? Você não tem, ela tem tantos outros motivos de orgulho e esse tinha que ser também. Que seja, né? Que seja também um motivo de orgulho. Bom, teve essa parte e teve mais 2 partes que eu destaquei aqui. Mas eu vou deixar tem a parte do Rodolfo, né? Que eu vou deixar por último, que é a parte da homofobia, né? E teve uma outra parte, que foi uma conversa que essa mesma Juliette teve com a Sara, que é uma outra grande amiga dele lá dentro da casa, né?
A Juliette antes já tinha dito, que é uma coisa que nos é comum héteros nos dizer, que o irmão dela também era gay e que ela queria apresentar o irmão dela ao Gil, porque quem sabe eles não namorariam. Isso é muito comum na vida da gente. O hétero quer se fazer quer se fazer não, né? Faz, na verdade, né? Na cabeça dele faz. Uma boa ação de nos apresentar um outro gay, porque para servir de cupido, né? Para que role um romance, alguma coisa assim. A gente está super acostumado com esse tipo de coisa. Já é constrangedor, na verdade, né? Porque não é assim que acontece, gente, por favor. Mas enfim, a gente reconhece que é uma boa intenção, não é uma coisa feita por maldade, né? É uma coisa feita com boa intenção, embora seja constrangedor. Mas piorou um pouquinho, porque aí o que aconteceu? As duas estavam conversando, a Juliette e a Sara, sobre o Gil, e aí a Juliette, né, que é advogada, que tem um irmão gay, diz o seguinte, que tinha muita vontade de apresentar o irmão para o Gilberto, ela conversando com a Sara. E aí ela diz que mesmo que se não tivesse um interesse amoroso, os dois poderiam se tornar amigos, pois os dois têm muito em comum na cabeça dela. E aí, em certo momento, ela diz, meu irmão diz que é bi. E aí a Sara comenta em seguida. Melhor ainda, porque o Gil é passivo total. E ainda completou. Tem que ter o homenzinho e a mulherzinha na relação. Meu Deus, que horrível. Ai, que coisa horrorosa. Bom, a gente tem que reforçar, né? Não é maldade, gente. As pessoas não fazem esse tipo de comentário horroroso de maldade. É falta realmente de conhecimento, né? E nessa hora, a gente tem que evitar ser uma Lumena da vida e apontar o dedo e fazer as vezes de professora, de querer ensinar, porque esse não é o caso. Aqui o caso é de informar, é diferente, né? É informar, olha só, não é assim, né? Não é esse tipo de coisa, não acontece esse tipo de coisa, não tem que ter a mulherzinha da relação, né? Eles fazem esse paralelo, essa associação a um casal heterossexual. É normal, né? O universo deles é esse. Eles não conseguem entender, captar, talvez, que a gente não está procurando uma mulher, ou que a gente se coloca no papel de mulher e está à procura de um homem, que não é nada disso. Eles precisam entender isso, mas tentar passar essa coisa de uma maneira bacana, né? Sem agressividade, porque aí não adianta nada, só piora. Então, assim, o gay não está com outro porque ele se sente mulher ou porque ele está procurando uma mulher. Não existe um substituto, né? Nessa relação, a gente não está fazendo uma substituição, né? Então não há mulher da relação, não existe isso de mulher da relação, né? Se fosse essa a intenção, a pessoa procuraria uma mulher, não outro homem. Então, assim, zero chance de alguém. Há casos realmente que alguns casais adotam esses papéis, mas também porque confundem, né? Na cabeça deles também há essa confusão, né? De que é necessário a gente imitar, né, esses papéis de gênero dos heterossexuais, que não é definitivamente o caso. Mas, repito, isso tem que ser feito de uma maneira bacana, né, de uma maneira que informe, sem essa arrogância de ensinar e de maneira agressiva ainda mais. Não é o estilo Lumena de fazer, né? A gente não tem que cair nessa. É muito pior.
Nem a pessoa vai aceitar a informação e ainda vai talvez reforçar a informação errada que ela já tinha. Porque ela vai ficar batendo nessa mesma tecla só de birra. Bom, e aí o assunto mais importante é a homofobia do Rodolfo. Bom, o Rodolfo, ele agora diz que se sente muito incomodado com a voz do Gilberto, com as brincadeiras, com os gritinhos, né? E ele sai dos locais todas as vezes que o Gilberto chega. E o Gilberto já percebeu isso, tanto é que ele chegou a comentar. Ele chega a comentar e diz o seguinte: não entendo por que Rodolfo tem tanta raiva de mim. Toda vez que eu estou no lugar, ele sai. Nunca entendi por que até hoje. Bom, a gente entende. E ele deveria entender também. Ele sai porque ele se sente incomodado pelo fato de Gilberto ser gay. Pronto. Simples assim. Ah, mas realmente, né, o Gilberto é chato porque ele dá aqueles gritinhos, ele fica fazendo aqueles espetáculos. Tá, mas isso não era problema antes. Tanto não era problema antes que o Rodolfo foi o primeiro líder e na hora de escolher as pessoas para subirem para o quarto com ele escolheu por último o Gilberto e disse o seguinte: a gente tem que ter alguém para divertir a casa. Ou seja, era para isso que o Gilberto servia, né? Então, até aí, os gritinhos, a voz irritante, né? Tudo isso não tinha a menor importância, muito pelo contrário, era bom porque divertia. Porque até então o Gilberto era o palhaço da casa. Mas aí depois que rolou o beijo, né, que a homossexualidade ficou colocada ali diante de todo mundo, aí passou a não ter mais graça, passou a ser uma coisa irritante. Passou a ser, a presença do Gilberto passou a ser uma coisa desconfortável, ao ponto da pessoa sair, né, do lugar onde ele chega. Bom, gente, aí a gente tem algumas considerações a fazer, né? A maneira como o Gilberto se comporta dentro da casa, eu não sei se é a mesma maneira que ele se comporta aqui fora. Eu já falei isso outras vezes em outros vídeos. Eu acho a forma como ele se comporta um tanto quanto forçada. Eu acho que ele faz isso como estratégia, porque ele acha que ser divertido, né, vai lhe conferir alguma vantagem. Só que assim, o que ele acha, o que ele acha, né, que é divertido, eu acho péssimo, eu acho ridículo. Eu acho que a gente não precisa usar desses expedientes para se fazer ver, para se fazer presente, né? Eu acho que esse tipo de visibilidade é muito problemática, porque acaba caindo no ridículo mesmo. Eu penso assim. E aí vocês vejam que tanto não é necessário e quanto não é bom que antes estava servindo, né? Esse tipo de brincadeira, esse tipo de ação divertida estava sendo bacana, né? A partir do momento que a homossexualidade dele ficou ali colocada mesmo, de fato, aí já não é mais divertido. E é isso que incomoda. Porque quando ele está presente e ele faz essas brincadeirinhas, na cabeça do Rodolfo, a cena do beijo volta. E o incômodo é esse. É esse que é o incômodo. Se não tivesse rolado o beijo, não teria tido o menor problema. O problema não ia existir, sabe? Pelo contrário, ele ia continuar achando engraçado. E é assim aqui fora também. É assim aqui fora também, é a mesma coisa. Acontece dessa mesma forma. O gay, esse tipo de gay, né? Desculpe a expressão, mas esse tipo de gay de circo é muito tolerado entre o meio heterossexual, as pessoas acham muito bonitinho, levam até para as festas. Mas a partir do momento que este mesmo gay demonstra, né,
algum afeto, leva seu namorado, ou fala do seu namorado, qualquer coisa assim, acabou. Acabou a diversão. Ele passa a não ser mais aceito porque não é mais engraçado. Porque aí a homossexualidade fica explícita. Deixa de ser só uma parte divertida. Ele deixa de ser o alívio cômico da festa. É isso que acontece. Né? Então assim, mas o Gilberto então está errado em se portar assim? Depende. Depende. Se esse for um comportamento dele, natural dele, e que ele é assim o tempo todo, bacana. Eu ainda acho problemático, porque talvez ele tenha internalizado isso como uma forma, talvez, de ser aceito. Talvez isso. Porque o que acontece? Dessa forma, ele tem esse tipo de aceitação do gay divertido, do gay de circo, né? Agora, diferente disso, sendo uma pessoa que se impõe de outra forma, aí a aceitação já diminui. Mas enfim, o que me incomoda mais é isso, tá? É se ele está se portando desta forma porque ele acha que assim ele vai ter algum tipo de vantagem. E aí fica muito explícito que quando você age como um gay de circo, como um gay palhaço, como um gay estilo Zorra Total dos anos 90, aí você é aceito porque você é o palhaço. Você vai ser o alívio cômico da parada, entendeu? Mas, repito, não é isso que incomoda o Rodolfo. Não é isso. Tanto não é que não era no começo. Antes do beijo não era esse o problema. O problema foi ser depois do beijo. Porque mesmo se o Rodolfo, mesmo se o Gilberto não tivesse esse tipo de comportamento, é muito provável que o comportamento do Rodolfo fosse o mesmo. Agora, provavelmente. Só que assim fica mais fácil para ele porque ele tem uma desculpa. Ele está usando isso como desculpa, então ele tem uma desculpa. Se não fosse isso, qual desculpa ele daria? Agora ele pode muito bem falar, não é homofobia, porque ele me irrita com a brincadeira. E se não tivesse esse tipo de brincadeira, qual seria a desculpa dele? Nenhuma. Ou ele teria que engolir a seco, ou ele teria que explicitar mesmo. Mas ele não iria fazer isso. Então, essa brincadeira, esse tipo de brincadeira do Gilberto caiu como uma luva para ele, porque acaba funcionando como uma desculpa. Entendeu? É isso que acontece. Mas, repito, o meu problema com esse tipo de brincadeira é só porque algumas pessoas, nas redes sociais principalmente, dizem o seguinte, que se você não for um gay assim, você seria um gay heteronormativo. Mas aí, ao mesmo tempo, eles estão nos falando, não explicitamente, mas nos falando nas entrelinhas que existem dois tipos de ser, dois jeitos, dois tipos de comportamentos distintos. O jeito heterossexual de ser e o jeito gay de ser. E que o jeito gay de ser seria esse jeito do Gilberto. Se fosse diferente, aí seria um gay heteronormativo, só que não. Na verdade, o que o Gilberto está fazendo é reforçar um estereótipo. Só isso que ele está fazendo. Reforçando um estereótipo. Do gay bobalhão, do gay divertido, do gay que é alívio cômico. É isso. A imposição não precisa ser desta forma. Nunca foi. Ele poderia perfeitamente ser um gay orgulhoso, incomodar muito sem esse tipo de comportamento. Não há a menor necessidade. Aliás, é tão prejudicial que acabou servindo de desculpa, porque se não fosse ele não teria, e aí eu queria ver como é que
o rapazinho iria ter que agir. Certo, gente? Bom, aquele reforço para vocês se inscreverem no canal, se estiverem gostando, comentarem bastante, já deixar o joinha aí e compartilhar o vídeo. Tá bom, gente? E amanhã tem vídeo novo, porque aqui todo dia tem vídeo novo.